tarde, gente. Vamos dar continuação aos estudos desses sistemas teológicos ou filosóficos da história bíblica. E hoje a gente vai falar sobre o que é o dispensacionalismo, né? Ou o tema, o relógio de Deus. Vocês sabem, cada sexta a gente alterna, né? E aí o passado foi as alianças de Deus, que é o tema assim, que inicia a compreensão aliancista, e esse tema, o relógio de Deus, traz a ideia de que Deus ele tem, digamos assim, um calendário. A gente pode pensar num calendário profético, um calendário ou um relógio, e à medida que esse relógio avança, nós iremos para situações mais críticas que levarão ao propósito final, né? Ou seja, ao propósito final dessa história do plano de Deus. E aí, no caso, o que a gente vai tratar aqui é sobre, primeiro, as dispensações, né? Por isso que é o nome dispensacionalismo. A gente já falou na semana retrasada de que dispensação é a mesma coisa que administração, ou economia, né? A economia seria uma administração do lar. Então, no caso, a economia divina é uma economia, é uma administração de Deus. E que Deus ele administra a terra e o mundo dos homens de formas diferentes. Então, existem diferentes administrações ou dispensações, e cada uma delas, normalmente, a interpretação que se dá é um ciclo de tentativa humana e erro humano. E aí, por causa desse erro humano, erro em administrar as coisas que Deus lhe deu, Deus então ele impõe uma nova forma de tratar com a humanidade. Então, o mais comum, né, é a interpretação de que existem 7 dispensações. Para a gente entender o dispensacionalismo, não é central quantas dispensações tem. Alguns creem que tem 7, outros creem que tem 8. O mais comum dos autores do Seminário Teológico de Dallas, que é o maior, o maior centro de florescimento dispensacionalista americano, eles costumam falar em 4 ou 5, né, ou até 6, como do Pentecoste. Aí tem Pentecoste no nome, mas ele crê que existem 6 dispensações. Então, a primeira coisa que a gente deve entender é isso, que são administrações em que Deus impõe ao homem uma responsabilidade. O homem falha nessa responsabilidade, então Deus ele tem uma nova forma de se tratar com ela, às vezes novas regras ou novos tratamentos que parecem ser contraditórios, mas eles são adaptáveis por causa da nova condição humana. E aí eu gostaria de tratar no sistema mais conhecido, né, de 7 dispensações ou administrações. A primeira, que é unânime dentro do dispensacionalismo, é a dispensação da consciência. Opa, desculpa. Inocência. Isso. Essa é a segunda. Eu tinha uma Bíblia de estudo. Como? Eu estudei de Inocência. Inocência por quê? Porque Adão e Eva, eles estavam num estado de inocência, ou seja, eles não sabiam o que era certo ou errado, eles não sabiam discernir, digamos como nós hoje, eles não tinham consciência do pecado nem de leis morais, do que seria errado fazer ou de como que o pecado ocorreria no mundo. Eles não tinham nem ideia ou nem pensavam, né, no fato de que estavam nus. Então, coisas que para nós são básicas e que são norteadoras, para eles eram totalmente diferentes, porque eles estavam num plano, numa dimensão, digamos assim, totalmente
divina até, né? E aí, o que acontece? Deus, ele dá uma ordenança, e Adão e Eva deveriam ser administradores desse jardim. Então, Adão deu nome aos animais, era para Adão cultivar a terra, era para eles cuidar do jardim perfeito que Deus lhes deu. Bom, a gente sabe que foi isso que aconteceu, até certo ponto. Eles falharam, comeram do fruto que não era para comer, eles desobedeceram a Deus, e agora Deus não podia continuar tratando eles da mesma forma, né? Até porque eles tinham outras compreensões, então eles não poderiam continuar no mesmo estado eterno, até pela misericórdia de Deus. Então Deus começa a tratar do homem numa nova era, que é chamada de consciência, né? Que aí o homem agora ele já tem consciência do que é certo e errado. E Paulo em Romanos, quando ele está falando sobre as leis, sobre o conhecimento natural que as pessoas têm de Deus através da criação, e ele fala, se não me engano, Romanos 2, de que Deus pôs uma lei no coração do homem, de que eles conseguiriam discernir o que era errado ou certo. Então, por mais que ninguém viesse pregar para eles e falar, segundo Deus, matar é errado, mas o homem em geral já tem consciência de que não é legal matar o seu próximo, e se fazem isso deliberadamente, mas sabem que as coisas não estão no lugar, ou que não é certo agredir alguém sem causa, ou oprimir alguém sem causa, e até de que há alguém superior, né, que controla as coisas. Então essa lei do coração, essa consciência natural que foi dada por Deus ao homem, marca a era após a queda. E aí a gente vê isso com Caim e Abel, né? E aí que eles também vão falhar de novo. Ele sabia que era errado, ele tinha uma consciência de que era errado, mas ele vai lá e mata o seu irmão, né? E isso vai Caim, Abel, e vai aumentando até que Deus ele se farta do mal, se farta dos excessos humanos, e aí ele basta, né? A terra tem que ser destruída, né? Os atos desses homens chegam mal, e aí por isso que ele manda o dilúvio. Quando ele manda o dilúvio, é mais uma prova de que o homem falhou em ser mordomo, em ser apenas um administrador das coisas que Deus lhe deu aqui na terra. A dispensação tem muito a ver com mordomia, né? Pergunta, toda dispensação encerra com uma punição? Toda não. Perguntou de mim. Punição? Da parte de Deus? Ah, tá. Eu achei que você ia perguntar se toda dispensação ela falha. Não. É mais no sentido de que... assim, eu falo das que são passageiras. Isso. Elas encerram sempre com punições ou... Normalmente sim. Normalmente sim. Sim. A primeira, a punição foi de que o homem teria que trabalhar, que teria que... Agora, para comer, teria que sofrer, né? Do fruto do seu sonho, tiraria o seu sustento, veio as doenças, as dores de parto, e que o homem não tinha mais comunhão com Deus. Quando eles falham em administrar o mundo moralmente divino, a punição é o dilúvio. Então Deus ele encerra uma punição e inicia uma nova. A terceira, que também é geralmente aceita, é a do governo humano. Governo humano. E aí, do que se trata isso? Né? Basicamente, de Noé até a Torre de Babel. Então, novamente, né, você vê que Pedro e Paulo falam de que Deus ele pôs autoridades para o nosso bem e também para poder ter poder de executar juízos e castigos contra aqueles que perturbam a ordem. Então, no governo humano, estava ali disposto uma
uma ordem, né, de que assim, o juízo deveria ser executado, o homem que matar também será morto pela espada, como foi dito a Noé, e eles ali agora deveriam administrar bem e limitar os excessos dos seus, digamos, dos que faziam o mal. Mas o homem se rebela e tenta construir uma torre, tenta usurpar talvez a soberania ou o poder de Deus. Qual é a punição? É línguas divididas. Então agora vocês queriam ser tão poderosos que agora vão ser divididos, né? E aí você começa a ter formação de línguas e consequentemente de nações para isso. O terceiro que aí não é geralmente aceito, se divide em dois, mas seria o patriarcal, né? A ideia dos patriarcas, quando Deus decide fazer uma aliança patriarcas. Só para ficar mais claro. Quando Deus ele agora vai começar um novo mandamento, mas não a partir da humanidade em geral, mas com uma pessoa específica para a construção de um reino específico. Então, normalmente, tem-se que a era patriarcal foi uma dispensação e de que uma nova começa com Moisés, com a lei. Mas isso não é universalmente aceito dentro do cristianismo. Normalmente, alguns, especialmente de 1980 para cá, com o cristianismo revisado, eles creem que aqui é o início de uma dispensação que a lei ela faz parte, até porque os patriarcas não houve uma ordem explícita sobre o que eles deveriam administrar para que falhasse, e também não houve uma punição. Na verdade, o que começou com Abraão, a formação da nação, ela se materializa com Moisés e com o pessoal na Terra Prometida. Então, ali é dado a lei, aonde eles... Bom, agora eu tenho leis específicas, leis morais, leis de como tratar o meu próximo, leis de como me achegar a Deus pessoalmente. Mas isso é tão repetido no Novo Testamento, né, por Cristo, de que as pessoas elas não conseguem cumprir a lei, né? E seja qual lei que fosse, às vezes uma ordem mais geral ou ordens mais específicas, os israelitas não foram capazes de cumprir a lei. Não foram capazes de cumprir a lei, e aí é por isso que a melhor e a única esperança da humanidade se torna o envio de um Salvador, né? uma nova era. Isso já estava previsto, mas todas essas administrações diferentes em que Deus tratava o homem foram apenas testificando de que a humanidade realmente precisava de um Salvador e de alguém que pudesse restaurá-la ao seu estado antigo. Ao estado de inocência. Isso, exato. Mas aí para o fim. Mas começa com pelo menos agora as pessoas podendo ter comunhão com Deus de uma forma mais plena. E aí a sexta ou quinta, né, se você conta como uma, sexta dispensação é a chamada da graça, que atualmente é que a gente se encontra, né, de que ela começou com Cristo, ali, depois que ele, não quando ele começa a pregar, mas quando ele morre e ressuscita, e vai até o arrebatamento da igreja. E aqui tem quando a gente pensa em dispensação da graça, a gente vê uma diferença com o aliancismo, porque essa era, ela é muito específica.
cada dispensação, cada administração, ela tem características próprias e que nem sempre são reproduzidas nas outras. Então, o caráter de descontinuidade aqui é grande. Embora as promessas são feitas para que se cumpram no futuro, mas o modo pelo qual Deus se relacionava com o homem, ele não é o mesmo. E não é o mesmo nem estritamente seus mandamentos são o mesmo. E é por isso que o período da graça, ou o povo que faz parte do período da graça, que é a igreja, não é vista como uma continuação do povo que começou com a era patriarcal. São dois momentos diferentes, dois propósitos diferentes, então logicamente são também dois povos diferentes. Digamos assim, essa aqui também o pessoal costuma chamar de era do Espírito Santo, porque ele está aqui presente, a sua pessoa aí, nós ou era da igreja. E aí, para isso, eu queria que alguém pudesse abrir. Colossenses 1, versículos 24 ao 27. Tá. Colossenses 1, 24 ao... Agora eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a nosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém. Então, essa passagem resume muito bem qual é a perspectiva que o dispensacionalismo traz para a igreja. Paulo diz que ele se tornou um ministro dessa dispensação, ou seja, dessa administração, dessa nova revelação que Deus tem para com os homens. E aí ele fala que é ministro dessa dispensação, e ele fala que esse mistério, ou seja, Cristo em vós, ou seja, Cristo nos homens, a igreja, é um mistério oculto, que não era visto desde os séculos passados. Então, quando os profetas profetizavam sobre a restauração de Israel, ou sobre a vinda do Messias, em todas essas predições divinas, não estava claro nem para eles e nem aparecia o mistério que agora foi revelado, de que haveria um corpo unido e de que o Filho de Deus habitaria nesse corpo, que esse corpo seria o corpo de Cristo. Então, agora, com a manifestação do Senhor, é que esse plano, esse mistério foi revelado. Então, o Espírito Santo antes não habitava nas pessoas. Também. Mas ele se manifestava antes? Se manifestava, mas a ideia é de que a igreja, como um povo internacional, digamos, sem barreiras étnicas, com Deus habitando neles e ele sendo o corpo de Cristo, a própria definição de igreja ela estava totalmente oculta, conforme Paulo explica, e que agora foi revelado. Então é uma coisa nova, né, que Paulo chama de mistério. Quando ele fala de... onde que eu parei? Da igreja do mistério. Isso, Paulo ele usa no Novo Testamento alguns termos desse como mistério para anunciar uma coisa nova, uma coisa diferente. Por exemplo, ele diz que ia contar um mistério aos Coríntios no capítulo 15, e aí ele diz, né, que nem todos nós dormiremos, mas todos nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Ou seja, a promessa de que Jesus viria para transformar o corpo das pessoas e levá-las para o céu não estava claro no Novo
Testamento, quer dizer, no Antigo, e você não encontra nenhuma profecia acerca do arrebatamento ou da volta de Cristo para levar as pessoas e transformar, e que haveria uma ressurreição quando isso acontecesse, você não encontra nenhum discurso profético. Assim também como você não encontra nada específico sobre a igreja. Daí por isso que é algo novo e é tratado na história como um parênteses. A gente é um corpo novo formado de judeus e gentios crentes, e que esse corpo e essa igreja tem um tempo bem definido aqui na terra. Começa quando o Espírito Santo vem e termina quando nós subimos, porque quando Jesus vier na crença dispensacionalista, né, ele vem conforme algumas passagens para nos levar para o céu. Então a era da igreja na terra, ela tem fim. Não é que a igreja tem fim, mas a era dela, o tempo dela tem fim, para que quando isso aconteça, Deus possa tratar com o seu povo também escolhido, Israel, e inaugurar a última dispensação, ou seja, a gente estaria na penúltima, que é o milênio. Então aqui eu só resumi o que seria a ideia geral de dispensações, e majoritariamente quantas dispensações creem que se tem, né? O quanto que se tem não é importante, mas como que elas se dividem. A pergunta, você falou muito sobre a questão da descontinuidade. Isso. Mas no caso das profecias que são feitas em uma dispensação, elas têm que se cumprir nessa mesma dispensação, ou elas vão se cumprir em outra dispensação? Porque, por exemplo, você tem profecias do Antigo Testamento sobre Deus fazendo um novo concerto com o povo de Israel. Isso. Só que Jeremias 31. Só que se essa profecia está dentro da dispensação da lei, então ela passaria para a dispensação do milênio? Ou então teria uma continuidade? Na verdade, a continuidade no que se diz é no trato. Isso. Coisas que acontecem são comuns em outras, são totalmente diferentes nas próximas. Inclusive até o conteúdo das profecias indicam isso. Digamos assim, deixa eu ver se eu consigo arrumar um exemplo. Se você olhar, por exemplo, Ezequiel 40 a 47, você tem profecias, isso ainda era no Antigo Pacto, né? E essas profecias elas apontam para uma terra restaurada e para um templo feito. Um templo nas dimensões que Israel nunca teve até hoje. Nem o segundo templo foi nas dimensões que Ezequiel profetizou. Também fala que nesse período o Senhor estaria ali, que Ezequiel acaba com isso, né? O nome da cidade será Adonai Shammah, o Senhor está ali. E fala que durante isso algumas festas serão celebradas. Por exemplo, a da Páscoa, alguns... Isso. E até alguns tipos de sacrifícios. Então, a gente entende de que isso é para acontecer no milênio, certo? Mas a descontinuidade não vão ser nos mesmos termos do que era na lei, nem o funcionamento do templo e nem a comemoração dessas festividades. Se essas festas apontavam para o que Cristo iria fazer, as do milênio servirão para comemorar o que Cristo já fez. Então é uma Páscoa, são festas da Lua Nova, ao guarda do sábado, relembrando o que ele fez. Mais ou menos um professor usou como exemplo a ceia, né? Que a ceia, quando a gente fala do sangue do pão, não é apontando que ele vai, mas é do que ele já fez, é memorial. Então veja que podem até ter os mesmos elementos, mas o propósito é diferente. Quando a gente fala de descontinuidade, é para pegar muito na ideia de que
o tratamento de Deus e com quem que ele está lidando agora não pode ser vistos da mesma forma que era antes. Então, por exemplo, eu não consigo ver nesse sistema uma forma de graça presente no tempo da lei ou de Abraão, nos mesmos modos que de hoje, de forma que as sombras que eram ali se completam totalmente hoje, e de forma de que o povo que era lá, ele se cumpre hoje. Conseguiu? E tipo assim, você não chega com as mesmas coisas. E não são as mesmas promessas, e isso infunde muito mais quando se fala da igreja, porque entende ela como um parênteses, é única, cada era é única em si, embora existam promessas para acontecer depois, mas cada era tem a sua especificidade. Só uma dúvida também que eu tive aí, você falou. Você falou sobre a questão eu me lembro se especificamente com o povo de Israel, né? Assim, as promessas que foram feitas para eles vão se cumprir no milênio, de forma que ele é o principal beneficiário, porque ele vai ser restaurado. E, por exemplo, pega Isaías 2 ou Zacarias 14, fala que em Jerusalém o Senhor estará reinando ali. Então, Jesus vai reinar de Jerusalém sobre a terra. Então, digamos assim, a principal nação, a nação proeminente é Israel. Só que o milênio é um reino mundial. E aí, então se o milênio é para o povo de Deus, aonde que vai estar a igreja nela? No caso, a igreja estaria reinando com Cristo, pegando as promessas de que ele fez, por exemplo, em Apocalipse 2, né? Ao que vencer, darei poder sobre as nações, e assejará com vara de ferro, esmiuçarás como barro de oleiro. E aí você pega, por exemplo, Apocalipse 5, em que um dos seres viventes clama e fala, né? Digno é, ó Cordeiro, de receber honra, louvor, poder, ações e graças, porque com teu sangue compraste para Deus todos os homens, de tribos, povos, nações e línguas, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aí a promessa da igreja é que ela reine com Cristo. Aí a gente entra na parte escatológica, porque nós já estaremos glorificados, então nós seremos, digamos assim, corregentes de Cristo, enquanto os habitantes naturais serão governados pela gente e pelo Senhor Jesus. Mas assim, o milênio não é só com Israel. No caso, nessa nova dispensação. Agora, tem duas questões principais aqui de que norteiam o dispensacionalismo mais ainda do que a questão das alianças. Então, isso todos os dispensacionalismos têm. Existem tipos de dispensacionalismos. Daqui a 2 sextas vai ter uma exposição sobre o progressivo, mas tanto o clássico como o revisado quanto o progressivo aceitam basicamente essas duas premissas aqui. A primeira é uma divisão entre Israel e a igreja, né? Como eu já falei aqui. E aí, por que isso é central? Por causa da lente hermenêutica que o dispensacionalismo trabalha. Então, se adota o método histórico gramatical, que você vê o contexto histórico e a língua, né? A base, para você poder entender o contexto. Se entendeu e faz sentido, você vai procurar entender o texto da forma mais simples que se tem. Isso é aplicado, inclusive, para tudo na área das profecias também. Então, a promessa de Deus a Abraão,
prometia descendência, bênção e terra, elas são eternas. A promessa que Deus fez com Davi, de que haveria que jamais faltaria descendente que reinasse sobre ele, e de que esse descendente iria reinar para sempre, ela é eterna. Então aqui a gente está falando de Cristo e do seu futuro reinado. E aí você também vai entender literalmente, da forma mais simples, até mesmo certas profecias que falam respeito a Israel. Aí tem uma coisa: se elas não se cumpriram, então é porque elas vão se cumprir ainda. Diferente no caso da igreja, que você começa a ter promessas e menções só quando o Senhor Jesus ele começa a se manifestar. Então, pela forma que você lê as profecias e você entende que há ainda um momento vindouro em que essas promessas se cumprirão, logo a igreja ela não pode se apropriar dessas bênçãos e nem são direcionadas a ela, porque ela é um povo diferente, é um povo novo. Então, por causa das promessas de Deus, Israel é visto como uma nação eterna. E aí a gente pode entrar em algumas especificidades. Por exemplo, quando o Senhor Jesus está lamentando sobre Jerusalém, Mateus 23, ele fala o seguinte: vocês não me verão mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então ele estava falando que eles não teriam mais a sua presença e não estariam mais em comunhão com ele até que eles reconhecessem que ele é o Messias. Você tem a promessa de Cristo em Mateus 19, quando Pedro ele pergunta, né? Senhor, então assim é impossível. Então assim, o que nós iremos ganhar todos nós os que te seguimos? Porque Jesus estava falando, né? Quando ele acaba de falar com um jovem rico, de que sobre as recompensas. Quando Pedro pergunta isso, ele fala que quem o seguisse, ele fala assim: vós os que me seguis na regeneração, quando vier o Filho do Homem, vos assentarei sobre 12 tronos para reinar sobre as 12 tribos de Israel. Então, essas promessas que indicam um futuro ainda para esse povo, ao passo de que a igreja, como um mistério revelado agora, ela tem tempo de início e tempo de fim aqui nesta terra. Então, uma coisa importante para se ler a Bíblia é mantendo essas distinções. E o segundo princípio é o enredo, né? No caso, assim, então, se haverá um certo reino terreno aqui na terra, que aí, no caso, todas as promessas que são meio intrínsecas, né, que são feitas a Israel, elas são feitas num panorama de restauração da terra, de restauração de paz entre as nações. Inclusive, eu acho engraçado porque na placa da ONU, na sua sede lá em Nova York, tem uma citação de Isaías 2,4, né? As nações não mais aprenderão a guerra e as espadas serão transformadas em enxadas. É engraçado porque a ONU ela não consegue fazer isso, mas que ironia, né? Na verdade, ela as enxadas vão espadas. Mas ela pega essa profecia de Isaías pretensiosamente, né, como se fosse o objetivo dela. Mas se a gente olhar Isaías 2, quando ele fala isso, num momento em que as nações vão até Jerusalém para adorar a Jesus, o Senhor dos Exércitos. Então, paz, terra restaurada, especialmente para alimentação, e com o povo de Israel não sendo mais opróbrio entre as nações, mas sendo a principal
nação e com um rei sobre elas, né? E aí muito se pega de que haverá um reino terreno porque lê-se a profecia bíblica com as mesmas óticas do que se lê em tudo. Então também eu vou ler a profecia com o método histórico gramatical. E a gente pega, por exemplo, Salmos 2, de que o pai promete para o filho dar-lhe a herança das nações e os confins da terra pela possessão dele. E a gente normalmente tem que se fazer uma pergunta: quando que isso ocorreu? Né? Quando que o Messias ele veio aqui e reinou com um cetro de ferro, coibiu crimes, coibiu violência e reinou numa cidade sobre todas as nações. Isso nunca aconteceu, até pela repetição da promessa em Apocalipse. Entende-se que não ocorreu, não está acontecendo, mas que ocorrerá. Que essa promessa é repetida em Apocalipse 2, quando Jesus fala que nós faremos as mesmas coisas que eles também, regendo as nações, reinando com cetro de ferro. E em Apocalipse 12, quando fala que uma mulher deu à luz a um filho varão, aí ela fala que regerá as nações com cetro de ferro. Então, as duas bases pilares do dispensacionalismo entender Israel e a igreja como povos distintos, são dois povos com propósitos diferentes e que haverá um reino terreno baseado em uma leitura mais literal das profecias. Uma pergunta, mas e quando Paulo fala em Gálatas que Deus ele quebrou o muro que havia entre Israel e os gentios? Exato. Entende-se de que esse muro foi quebrado para que se pudesse unir esses povos em um corpo só. Então, para a formação da igreja. Então, eles são um na igreja. Mas a distinção do Israel étnico, ela continua. Tipo assim, Israel faz parte da igreja? Não. O judeu que crê faz parte da igreja. Esse judeu, ele faz parte simultaneamente por causa do povo israelítico e goza dessas promessas e da igreja, ou não? Tipo, esse judeu agora, ele faz parte só da igreja, ele não está participando dessas promessas. Porque no caso, por exemplo, falou a questão do parênteses, né? Que a igreja vai ser retirada. Esse judeu, que ele também faz parte do israelítico, se entende que ele está com a igreja, ele também sai, né? Ele também é arrebatado. E quando o reino vier, ele também não vai ser governado por Cristo, mas ele vai reger com os outros, porque ele é a igreja, ou seja, ele faz parte da igreja. Agora, a questão do Israel étnico é porque prevê-se de que a maioria não vai aceitar o testemunho. Mas mesmo que elas não creiam no Cristo, mas as promessas ainda ficam. Então, para uma restauração vindoura, e quando eles forem restaurados ao fim da tribulação, por isso que é meio difícil falar de dispensacionalismo sem cair em questões escatológicas, né? Mas como a era da igreja que já acabou e é uma era muito específica, os israelitas que forem salvos, eles vão ser salvos, mas como um povo santo, que vai estar no milênio, mas povo natural, não é a igreja. Só uma pergunta, então, na época da tribulação, né? Não, que é nem tal, né? Por isso que acabar da igreja. Alguém que não é israelita vai ser salvo? Vai. Mas eles vão fazer parte do quê, então? Porque a era da igreja acabou. E eles não são israelitas naturais. Então eles seriam o quê? Seriam, como o Apocalipse chama, de santos. Então aí já tem um terceiro povo nessa equação, ou uma terceira categoria? Pode ter, porque assim, Noé, ele era o quê? Ele não era nem judeu, nem igreja. Assim, na visão aliancista, ele faz parte da igreja, né? Porque é um povo só. Mas, se você tenta entender a igreja como um mistério, um povo novo, então o pessoal antes de Abraão, quer dizer, na verdade antes de Jacó, eles não eram nem israelitas nem igreja, ainda assim eram homens de Deus.
Então veja que o povo de Deus ele não é monolítico. Então assim, não há um povo de Deus eterno. Na eternidade eles estarão juntos, mas a igreja é uma coisa. Mas existem outros santos. Na eternidade, então todo mundo vai ser Vai, um só. vai estar todo mundo lá, mas a gente... Ainda vai ter, tipo assim, na eternidade ainda vai ter distinção entre esses povos. Tipo, eles estarão juntos no sentido de todos salvos e juntos, ou eles passarão a ser um povo só, ou ainda há essa distinção mesmo depois? Então, é difícil dizer algo assim da eternidade, que a Bíblia dá poucos detalhes. Mas pensa assim, por exemplo, em Apocalipse 21 e 22. Fala que o nome das portas da Nova Jerusalém, lá estarão escritas o nome das 12 tribos de Israel. E nos fundamentos da cidade, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então, há algo representando Israel nessa cidade e algo representando os fundadores da igreja, que são os nomes dos apóstolos. Apocalipse 22 fala que as folhas, os frutos da árvore da vida são para a saúde das nações. Nações na eternidade. Então, podia haver realmente uma distinção étnica, no sentido. Porque a gente pensa muito em céu, mas Apocalipse fala de criação de novos céus e nova terra. E aí fala que a Jerusalém celeste desce. Então é como se o céu e terra fossem uma coisa só. Entendi, mas assim, a distinção étnica, ela não seria uma distinção de privilégios na eternidade. No sentido de os israelitas serem... Na eternidade não. Sei lá, uma igreja tem mais benefícios do que Israel. Ou vice-versa. Não. Tem benefícios terrenos nesse reino vindouro. Essa parte eu entendi. Isso. Eu falo mais no sentido realmente da eternidade. Isso, não. De Israel, assim, tipo, diferente, sei lá. Mas é mais certo de Deus que Ser mais longe. Não. Por exemplo, o sistema de Jeová tem uma visão parecida, assim, só que dele é a visão, né? Tipo, 144 mil, que fica um novo céu e o resto fica tudo na nova terra. Tá ligado? Não. Mas aí não tem essa distinção, então, na eternidade. Não. Você teria uma distinção mais de reconhecer que aquela pessoa fazia parte de Israel e... Isso. Alguém pode... 2 textos que eu queria, só para a gente entrar nessa questão. Eu queria que alguém abrisse em Zacarias 8, versos 22 e 23. E alguém abra em 1 Coríntios 10, versículo 21, se eu não me engano. 1 Coríntios 10, 20, 21. Começa o 20. O 20 é antes digo que as coisas que eles sacrificam. É sobre não escandalizar. Há demônios que sacrificam, não há Deus e não quer que os sejam associados aos demônios. Não, é outro versículo. Considerai o Israel segundo a carne. É esse? Continua. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício não participam do altar. Vai mais, que eu acho que está perto. Se digo, pois, que o sacrificado é algumas coisas, ou que o próprio então do valor. Vai mais. É sobre a consciência. Hã? Pecado. Não, e não des escândalos, nem há... Não vos tornei causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, então pouco é a igreja de Deus. Qual é o versículo? É o 32. 32. Tá. Agora alguém, por favor, lê Zacarias 8, versos 22 e 23. 18, 22, né? E o 23. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim a hora da festa de um judeu e dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Zacarias 2, ele fala que o Senhor vai ser um muro de fogo ao redor da cidade, né? Aí Zacarias 8, você tem essa promessa de que as nações procurarão os judeus, tipo assim, na proporção de 10 para 1, e para quê? Para buscar a Deus. Então assim, nessa profecia, um cumprimento do propósito pelo qual Israel foi chamado, para ser luz para as
nações. Mas no contexto de Zacarias, isso acontece quando o Senhor está em Jerusalém, quando é a principal nação e a terra está restaurada. Em Zacarias 12, se você, claro, ler literalmente, né, fazendo as distinções, Zacarias 12 fala que eles verão aqueles a quem traspassaram, que Deus derramaria sobre eles o espírito de graça e de súplica. E aí Zacarias 14 fala que o Senhor vem, pisa no Monte das Oliveiras. Aí, versículo 9, haverá um só rei sobre a terra e um só Senhor. E depois, no restante de Zacarias 14, fala que, por exemplo, as nações que não subirem a Jerusalém para adorar ao Senhor serão castigadas com pragas e não receberão o favor do Senhor. Então, assim, por que da distinção Israel? Porque profecias como essas nunca se cumpriram. Israel até hoje não cumpriu o seu propósito de ser a bênção para o mundo e nem ter um templo, nem ter uma cidade restaurada e nem ter o próprio Senhor habitando nela, e nem castigos em nações. Veja que os castigos na lei eram para os israelitas que não comemorassem essas festas, mas na profecia de Zacarias os castigos são para as nações. Então já é algo ampliado. Se isso não se cumpriu, tem que se cumprir. E aí a gente pega alguns vocabulários de Paulo sobre por que ele distingue ainda a igreja, gentios e judeus. Então, no dispensacionalismo no geral, a ideia de que há três povos, digamos, nações, igreja e judeus. Veja que a igreja é composta de gentios e judeus, mas que creem. Agora, o que crê não deixa de ser gentil, o que crê não deixa de ser judeu, mas ele faz parte desse novo corpo e dessa nova igreja, e que participará das bênçãos prometidas para esse novo corpo durante esta era. Mas quando esta era acabar, quem for das nações e que se converter a Deus durante, por exemplo, a tribulação, será um santo desta nação. Quem for judeu e se converter vai continuar sendo judeu, mas já convertido. E aí, como a gente está tratando dessas diferenças e elas caem no campo escatológico, muito se pergunta por que a igreja não aparece de Apocalipse 4 até Apocalipse 19. Você tem capítulo 1, 2 e 3, menções explícitas à igreja. As igrejas. E vários assim, identificando os seus santos lá. Mas quando parte para, por exemplo, as perseguições e conversões na tribulação, nunca o termo noiva ou igreja ou termos semelhantes são usados. Em vez disso, eles falam de santos, ou seja, pessoas que estarão aqui, que se converterão, mas que já estão em outra época, então não são a igreja, mas Deus também terá um remanescente nesse tempo. Por exemplo, Apocalipse 7 fala que João vê no céu uma multidão incontável de pessoas de todo povo, tribo, nação e língua. Aí pergunta-se, de onde vieram esses povos? E aí fala, estes homens são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, mesmo nesses tempos de conversão, você não vê uma menção explícita à igreja, ou de que os povos que eles se convertem fariam parte dela. Então, sim, quem se converter nesse tempo vai ser salvo, mas eles não são igreja. Porque a igreja é agora. A igreja é esse tempo único, específico, e com padrões específicos. No tempo da graça, Deus não costuma castigar a gente nos moldes veterotestamentários. Mas você vê esse tipo de castigo quando a tribulação vem, ou com profecias relacionadas ao milênio. Então, daí também não dispensacionalismo não fazia sentido entender que essas pessoas também seriam a igreja. É um povo só, digamos, específico de uma era. No milênio, então, no caso, que a igreja ela já não está mais aqui, os judeus eles
voltariam àquele propósito inicial dele de serem luz para o mundo. Então, essa questão das conversões, elas se dão com eles como uma ferramenta de Deus específica para os gentios ou não? É só funcionando sem intermédio, porque ele age por intermédio da igreja e da palavra dele, nos momentos atuais. Nesse milênio, os judeus eles cumpriram essa função que hoje em dia é dada, assim dizer. Sim. Não, mas essa função ela não exatamente existe, né? Não da mesma De forma quê? que ela é exercida. Ah, sim. Não. Nós somos Deu luz e prosélito, nem né? matéria, e nesse contexto não faz Sim, mas a ideia de pregar o Não, evangelho é espalhar a ideia palavra. de que as pessoas venham a conhecer a Deus, né? Não, isso de igreja. E a ideia também seria de realmente cumprir essa função. Por exemplo, assim, podemos supor que as convenções pelos gentios, elas viriam, não que elas viriam de Israel, mas elas seriam uma ferramenta para isso. É interessante, né? Porque seria tipo o judeu prosélito. É uma coisa que não existiu, tá ligado? O judeu prosélito. O judeu que sai perdendo aí, vem judeu. No caso, assim, é mais provável que esse ímpeto evangelizador aconteça durante a tribulação, mas com alguns específicos. Por exemplo, vocês já ouviram falar que os testemunhos de Jeová, né, salvos, são 144 mil? Eu não tô com o nome dessa. Por que eu falei que tem 144 mil? Porque se você ler na perspectiva histórico-gramatical que o especialismo propõe, você vai entender aquilo como 144 mil pessoas, mas não que são as únicas salvas, nem que foram chamadas elas para ser salvas, mas que são 144 mil judeus que pregarão durante a tribulação. E aí, por quê? Porque lá fala, né? Ele teria acompanhado o cordeiro, né? Isso, que lá fala que eles foram selados nas testas, e aí João faz questão de listar 12 mil da tribo de Judá, 12 mil da tribo de Efraim, 12 mil da tribo de Dan, 12 mil da tribo de José. Não aparece. José, Levi, e aí com especificações tão grandes, seria mais fácil entendê-las como realmente 12 mil judeus de cada tribo que estarão pregando ali nesse tempo, com ímpeto evangelizador. E aí por que um povo diferente? Porque a igreja não está aqui. Você vai para Apocalipse 14, você vê 3 anjos pregando o juízo de Deus. E o primeiro, João fala que ele tinha o evangelho eterno na mão para pregar. Mas o evangelho não foi dado para anjos, foi dado para nós. Se o anjo está pregando é porque a igreja não está aqui. Essa é a ideia. E aí, esse ímpeto evangelizador, ele se dá na tribulação, até porque quando você tem os 144 mil pregando, logo em seguida a visão de que pessoas incontáveis estão no céu e que sofreram na grande tribulação, provavelmente frutos dessa evangelização mundial, enquanto que no milênio, mais do que eles indo buscar as pessoas para servirem a Cristo, é mais que as nações vão até Jerusalém, porque o estado terreno que hoje impera hoje, como guerra, como desordem de ordem civil, não ocorrerão no milênio. No Oriente Médio seria tranquilo. Seria tranquilo, seria a terra de paz. Uma novidade. É bizarro, cara. Mas então, tudo isso, se você ler com uma lente hermenêutica de 3 pressupostos maiores, né? De que as profecias também devem ser lidas literalmente quando convém, até porque nem toda profecia ela é literal, ela pode ser alegórica, mas achar que se usa o método para interpretar algo, para saber se é alegórico ou não, é deixando o próprio texto explicar. Quando Apocalipse fala daquela mulher que dá luz a um filho e ela tem uma dor debaixo dos pés e estrelas, né? E aí João fala, vi um grande sinal no céu. E aí fala uma mulher com a lua e estrelas debaixo dos seus pés. Veja que o texto dá a indicação de que aquela mulher está representando alguma coisa, não que é uma mulher literal que será perseguida, porque não existe nenhuma mulher Não, mas a dos pés, né? Ou então, quando Daniel tem a visão de 4 animais, e aí
o quarto animal tem 10 cabeças e 7 chifres. E aí Daniel pergunta para o anjo o que significava aquela visão. E aí o anjo fala: essas 10 cabeças que você viu são 10 reinos. E desses 7 chifres. São 7 cabeças e 10 chifres. Isso, São 7 reinos, isso. Aí ele fala que 3 chifres caem e um sobe. Aí esse um fará guerra aos santos. Veja que então não vai acontecer de ter um quarto animal, literalmente um monstro de 7 cabeças e 10 chifres, porque o texto deu uma indicação de que é alegórico. Então, usando o método, normalmente quando o texto não faz isso, não é nenhum absurdo, então esse é a profecia como literal. Então, o método gramatical para as profecias, distinção entre Israel e a igreja e a promessa de um reino terreno. Afora as dispensações, mas é isso que norteia o dispensacionalismo. Minha dúvida seria como funciona a salvação para fora da igreja. Então, sei lá, o povo de Israel, que ele estava sobre a lei. Isso. Então, eles costumam harmonizar os teólogos usando Hebreus 11, de que falam que pela fé Moisés e Sansão, enfim, fala que Moisés preferiu sofrer já tendo o vitupério de Cristo. Então, assim, eles, por mais que não soubessem quem era, mas eles já olhavam para a obra redentiva que aconteceria no futuro. Então, eles estavam firmes e foram salvos pela fé, só que é como se o sacrifício de Cristo fosse retroativo. É o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, assim, não tinha como eles serem salvos apenas assim pelas obras, né? Então, assim, Moisés entrou no seio de Abraão pelas obras, não, foi por fé. Só que esse Cristo não era revelado, e também o povo de Israel não era o corpo desse Messias por vir, mas a fé, em última análise, era nesse Messias. A nossa salvação também é nesse Messias, só que hoje, como é uma era diferente, só é salvo quem está na igreja, porque está crendo em Cristo. Naquela época só era salvo quem se rendia ao Deus de Israel, porque também era pela fé, mas você não tinha que ser parte da igreja para ser salvo, até porque a igreja nem existia, porque acho que o centro da salvação é o Senhor dela e não o povo da vez, né? No caso de, por exemplo, os mártires da grande tribulação, fala muitas vezes que eles foram mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Cristo, e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Então eles também aceitam a palavra do Evangelho, mas não necessariamente que eles são obrigados a estarem na igreja, conquanto que creiam no Senhor, né? E aí eu acho que ficou só um ponto mais para eu esclarecer sobre a questão que eu queria falar, mas eu esqueci, sobre, por exemplo, a questão diferencial hoje, tipo, a um judeu que se converte, ele tem que deixar de ser judeu? Pode continuar sendo judeu. Não, né? É um evangelho, digamos, multicultural. No caso, seria o judeu como etnia e não como religião. Isso, exato. Deixa o judaísmo é deixado, mas não. Mas qual o judaísmo? Então, assim, se a gente pega isso, Judeu messiânico, perdão. Isso. porque assim, eu conheço que eu vejo, né, vários movimentos judeus messiânicos. Talvez o que eu mais admire seja um lá em Israel mesmo, que é o One for Israel, que eles fazem um trabalho de evangelização muito grande lá. Então eles creem o que a gente crê, né? Um Deus triuno, de que Jesus é o único caminho, e eles têm uma abordagem diferente. Eles tentam mostrar, digamos assim, a gente costuma falar hoje, Jesus é o Filho de Deus, você tem que crer porque ele veio para salvar o mundo. A abordagem deles Jesus é o Messias prometido pelos profetas e tal. É uma abordagem
diferente, mas que tenta fazer com que o povo creia. Mas veja, eles praticam, eles têm um tempo determinado, ainda conforme o calendário hebreu, de Páscoa, ainda guardam festas como, por exemplo, a festa de Purim, da dedicação. Isso. E nenhuma delas, digamos assim, anula ou a fé deles, né? Então, assim, porque eu me converti que eu vou ter que seguir as normas de uma igreja de outra nação, eu não posso continuar seguindo as tradições dos meus pais. E é igual a gente, né? A gente, que essa era que era o que os judeus na época de Cristo mais batiam. Então, assim, esses novos convertidos estão seguindo a Jesus de Nazaré, o Messias judeu, então eles têm que se circuncidar. Por isso, eles não podem ficar comendo coisas impuras. Daí que foi preciso ter um concílio de Atos capítulo 15 para Tiago falar que o gentil não precisava se circuncidar. Por quê? Não é porque ele creu que ele tem que deixar de ser gentil. Aí, se esse princípio vale para eles, também para hoje, né? Não é porque um judeu se converte que ele deixa de ser judeu. Eles não falam para tipo, você tem que parar de circuncidar. Ou assim, você tem que parar de guardar o sábado. Nessas questões. Exemplo, Paulo, ele era pregador aos gentios, mas eu vejo ele guardando algumas de suas próprias judaicidades. Em Atos 20, ele vai lá no templo e faz um voto de Nazireu. Meio que obrigado, mas veja que ele não faria aquilo se fosse pecado, continuando em certas práticas, né, do povo. Então aí é que entra a questão de diferenciação, né? Ainda é Israel, mas agora é igreja. Eu sou brasileiro, mas agora eu sou a igreja, né? Então eu não tenho que é um evangelho multicultural, enfim. Seria isso, só para explicar, que às vezes fica meio tem que ser um ou outro. Seria. E a gente vai lembrar que assim, ainda que a gente não precise de nenhum desses dogmas, né? O povo de Deus foi uma das. O povo de Israel foi um canal entre a terra e exclusivo por bastante tempo, sabe? Muitas dessas coisas das culturas, né, que realmente são culturais no nosso contexto, não deixam de ser espiritual e não deixam de ser para o nosso Senhor, uma vez que eles reconhecem a Jesus Cristo, né? Continua sendo para Deus. Mais verbais, celebrando para a a glória Deus. de Deus Pai. Com mais verbais, fazer isso para a glória de Deus Pai.